Ao norte do Himalaia, onde a China se encontra com Índia, Nepal e outras nações vizinhas, a grandiosidade da cadeia montanhosa se revela. Com suas majestosas elevações, paisagens incríveis e riquezas, esta região se tornou um destino desejado por inúmeros aventureiros e exploradores. Assim, em meio a estes imponentes picos, destaca-se notáveis empreendimentos de infraestrutura. Atualmente, uma equipe de construção da China trabalha incansavelmente na elaboração de um supertúnel com cerca de 30 quilômetros de extensão. O objetivo é integrar perfeitamente os trilhos ferroviários mais modernos nessa natureza magnífica. Para a China, esse esforço vai além da simples construção de um túnel. Representa uma relação humana incomparável. Mas o que motivou a China a empreender esse túnel ferroviário no Himalaia e quais os desafios de sua construção? Neste vídeo, você verá todos os detalhes da Trans-Himalayan Railway. Em agosto de 2022, quando o ministro das Relações Exteriores do Nepal realizou uma visita à China para discutir questões bilaterais, foi revelado sua intenção de estabelecer uma abrangente rede de transporte interligada com a China, que se estenderia pela paisagem do Himalaia. A concretização dessa visão está atualmente em andamento por meio da ferrovia China-Nepal. Sua realização percorre 4 décadas atrás, quando Mao Zedong expressou um compromisso de infraestrutura para o Nepal. Todavia, a implementação efetiva dessa ferrovia só ganhou forma recentemente, por consequência dos desafios tecnológicos e financeiros, que tornaram esse empreendimento ferroviário inicialmente impossível. Contudo, com a evolução das capacidades de infraestrutura e proeza tecnológica da China, o ano de 2022 testemunhou um investimento significativo de cerca de 4,3 bilhões de dólares para facilitar a construção da ferrovia. Como uma nação sem litoral, o Nepal enfrentou há muito tempo desafios de transporte, limitando o desenvolvimento do país. E a conclusão da ferrovia China-Nepal está prestes a transformar esta realidade, conectando 3 grandes cidades nepalesas. A parte do projeto localizada dentro da China percorre a região do Tibete. Apenas no primeiro semestre de 2022, essa área atraiu mais de 17 milhões de turistas. Mesmo considerando uma fração desse número para os viajantes que escolherão o trem via Tibete para visitar o Nepal, a indústria do turismo nepalesa experimentará um significativo impulso. Além disso, as ferrovias reduzem a dependência do Nepal à Índia para o transporte marítimo, promovendo o comércio exterior e o crescimento socioeconômico. A ferrovia China-Nepal é atualmente reconhecida como um dos projetos ferroviários mais difíceis de todo o mundo, por conta de sua localização, que geram inúmeros desafios imprevistos nas obras, incluindo condições climáticas adversas e a ameaça constante de deslizamentos de terra. Através de expedições científicas, foi revelado uma estatística impressionante de mais de 1.000 locais de deslizamentos de terra ao longo da rota ferroviária nos últimos anos, com algumas áreas experimentando uma densidade tão alta quanto um deslizamento de terra por quilômetro. Tais ocorrências intensificam acentuadamente a complexidade da construção da ferrovia, exigindo a implantação de metodologias técnicas avançadas e estratégias de design meticulosamente elaboradas para garantir aspectos primordiais de qualidade e segurança na construção. De acordo com o plano do projeto, o comprimento total da ferrovia China-Nepal é de aproximadamente 540 quilômetros, com seu ponto de partida localizado no Tibete. O período de construção está previsto para durar 10 anos. Surpreendentemente, dos 98 segmentos que compõem a Trans-Himalaia, mais da metade consiste em pontes e túneis. Entre esses túneis, 45 percorrem por dentro do Himalaia. Um desafio primordial dentro deste empreendimento é a necessidade da ferrovia atravessar o maciço das montanhas e as ramificações do Himalaia. Este empreendimento envolve a construção de um túnel colossal através da montanha Mala, denominado Túnel do Himalaia. Esta façanha é reconhecida amplamente, considerando que o Himalaia é habitado por poucos devido à sua natureza instável.
A fim de garantir a passagem perfeita da ferrovia em meio a esses imponentes picos, a China iniciou a construção do túnel do Himalaia em fevereiro de 2023. Após 5 meses de esforços incansáveis, o projeto do túnel alcançou um progresso de escavação de 1.680 metros. Para nações como os Estados Unidos, Alemanha e outros países desenvolvidos, atingir tal marco pode implicar mais de um ano de trabalho, mas o progresso da equipe de construção chinesa representa apenas uma fração do projeto completo do túnel. De acordo com o projeto ferroviário, a extensão abrangente do túnel do Himalaia se estende por aproximadamente 30 quilômetros. E o investimento da China neste empreendimento deverá ultrapassar 1,4 bilhão de dólares, cerca de 46 milhões por quilômetro. Curiosamente, quando comparado com o custo do túnel mais longo do mundo, o túnel Gotthard, que era cerca de 198 milhões de dólares por quilômetro, a eficiência e a escala das iniciativas infraestruturais da China tornam-se aparentes, com os projetos chineses possuindo um custo-benefício superior ao de outras nações. Sem dúvida, os desafios envolvidos na construção desse supertúnel estão além do normal. Primeiro, ele está situado dentro de uma região fria de grande altitude, apresentando um obstáculo significativo às operações de engenharia nesta extensão alpina. A deficiência de oxigênio é outra preocupação primordial. Dados fornecidos por geógrafos revelaram que a concentração de oxigênio no ar em altitudes superiores a 4.800 metros acima do nível do mar é menos da metade em relação a regiões mais baixas. Consequentemente, para realizar o túnel do Himalaia, a equipe de construção deve manter rotinas regulares de trabalho, garantindo, ao mesmo tempo, um fornecimento contínuo de oxigênio com geradores especializados. Todavia, para otimizar a eficiência da construção, a China implementou o Jinhua Shield Machine, uma inovação desenvolvida inteiramente no país. Esta máquina possui um notável diâmetro de 16,07 metros e uma impressionante massa de 4.300 toneladas. Suas capacidades são extraordinárias, sendo capaz de escavar um segmento de túnel equivalente em uma altura a quase 6 andares em um único passo. Esta maquinaria tem se revelado um instrumento fundamental na realização do túnel do Himalaia. Os mecanismos operacionais dentro do núcleo da máquina de escudo facilitam a propulsão dos processos de escavação. Ela utiliza lâminas de corte para frente e tecnologia de ponta para clivar através das camadas do solo. Ao mesmo tempo, descarta de maneira eficiente a terra escavada, transportando-a para fora do túnel e para longe do local através de um mecanismo de correia transportadora. Além disso, o equipamento implantado está ativamente envolvido em pesquisas geológicas e análises antecipadas para garantir padrões de segurança na construção. Junto a esses esforços, a tarefa de transportar materiais de construção e disposições essenciais para a força de trabalho depende do transporte rodoviário dentro das equipes de construção da China. Todavia, o transporte de materiais em regiões de alta altitude representa riscos imensos, agravados pela natureza perigosa e o ambiente montanhoso solitário. Registros históricos revelam um exemplo sombrio durante a construção da ferrovia Qinghai-Tibete, que compartilha semelhanças com o atual empreendimento. Uma tragédia ocorreu, resultando na perda de mais de 100 vidas devido a um incidente catastrófico de estouro de pneu durante o transporte rodoviário. As condições traiçoeiras prevalentes em altitudes elevadas aumentam a pressão diferencial entre o interior dos pneus do veículo e o exterior, levando a frequentes explosões de pneus. Voltando à Trans-Himalayan Highway. Por que a China está investindo recursos substanciais nessa perigosa construção? Na verdade, os laços diplomáticos entre a China e o Nepal mantêm um relacionamento sólido há 4 décadas. Essas duas nações estabeleceram uma relação robusta, porém, o progresso do Nepal historicamente esteve vinculado à influência da Índia. Durante uma visita de uma delegação nepalesa ao presidente chinês, que transmitiu uma mensagem promissora. Uma vez que a ferrovia seja restaurada, o Nepal não precisa mais se preocupar indevidamente com a Índia. Com a China agora demonstrando considerável proeza em infraestrutura e tecnologia, a nação está determinada a honrar o compromisso assumido com o Nepal 4 décadas atrás.
Você compreende o significado estratégico que esta ferrovia representa para a China? Além de contribuir para o desenvolvimento aprimorado do Nepal, esse esforço tem um motivo adicional importante. A China tem considerações astutas para o cenário político do sul da Ásia como uma entidade abrangente. A presença imponente do Himalaia isolou a China do subcontinente indiano por muito tempo. Mas, com a realização iminente da ferrovia China-Nepal, um projeto inovador, uma mudança está muito próxima. Esta ferrovia não apenas promoverá a conectividade com o subcontinente indiano, mas também estabelecerá uma ligação direta com a rede ferroviária indiana, alcançando efetivamente a Baía de Bengala e facilitando a rota marítima. Olhando para o futuro, a Trans-Himalayan Highway servirá até como eixo que conecta a complicada engenharia de redes ferroviárias em todas as nações do Sudeste Asiático. Além disso, a China tem orquestrado diligentemente a ferrovia transasiática. Mas e você? O que achou desse mega projeto? Comente! Este é o Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista um vídeo anterior.